Meus amigos, boa tarde, boa noite. Existe uma frase que gera muita polêmica, que é aquela frase que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 46, quando Jesus, crucificado, já à beira da morte, ele diz no versículo 46 aqui: por volta da hora nona, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Por que Jesus Cristo, o justo, nesse momento sentiu-se desamparado pelo Pai, por Deus Pai? Jesus Cristo sempre foi o justo, sempre foi aquele que cumpriu a vontade do Pai, cumpriu a lei, não cometeu pecado, venceu Satanás, venceu as tentações todas da carne. Por que nesse momento o justo foi abandonado pelo Pai, entre aspas, momentaneamente? Porque ele, o justo, nesse momento, estava carregando sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. A dor que deveria estar sobre nós estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Nesse momento, Jesus trouxe sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, de todas as épocas, de todas as raças, tribos e nações. E ele trouxe sobre si esse pecado, esses pecados. Isso é morte voluntária, morte sacrificial. Não apenas por esse texto, mas por muitos outros textos em que o próprio Jesus fala da sua morte sacrificial, da sua morte voluntária, como está, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nos versículos 52 a 54, no capítulo 16, versículo 21 a 23, passagens ditas pelo próprio Jesus que demonstram a sua morte vicária, a sua morte substitutiva, em holocausto perfeito a nosso favor. Nesse momento, o pecado do mundo estava sobre Jesus, porque ele chamou sobre si, e isso foi profetizado pelo profeta Isaías e por outros profetas também. Naquele momento, Jesus Cristo estava coberto com os nossos pecados. E Deus Pai é puro, santo e perfeito, e não tolera o pecado. E nesse momento não tolerou muito menos o pecado do seu próprio filho, digamos assim. Porque o seu filho estava carregando o pecado do mundo. E esse pecado, como todo pecado, leva à morte espiritual. E Jesus estava sendo levado à morte física e à morte espiritual. E ele foi levado ao sepulcro. Ele foi levado ao sepulcro não pelos pecados dele, porque ele era o justo, mas pelos pecados que estavam sobre ele. Porque ele assim quis. Porque, como está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Então Jesus estava nesse momento coberto de nossos pecados e repudiado por Deus Pai. Foi levado ao sepulcro, foi morto, mas a misericórdia de Deus é maior. Para mostrar ao mundo a misericórdia de Deus, ele anulou os pecados que estavam sendo carregados por seu filho, e esses pecados foram anulados, foram esquecidos. Nada de lei de ação e reação, nada de lei karmática, isso não existe.
ainda mais na vontade de Deus. Isso é graça misericordiosa. Isso é redenção. Aqueles pecados que levaram Jesus ao sepulcro foram tirados por Deus Pai, através da atuação do Espírito Santo de Deus. E Jesus se fez ressurreto. E por que ele voltou à vida? Ele voltou à vida porque os nossos pecados não existiam mais sobre ele. E ele voltou à sua honra, à sua vida plena e à sua glória. E apareceu a mais de 500 pessoas. Essa frase significa o momento em que Jesus carrega sobre si os pecados da humanidade. É um momento sublime, é um momento de grande sofrimento de Jesus, mas existe algo espiritual extremamente forte e extremamente sério nisso tudo. E ainda muitas pessoas não querem crer, e além de não crerem, escarnecem. Nós não estamos preocupados com esses que escarnecem. Nós temos a certeza de que essa é a interpretação correta, é a única interpretação. E ela é respaldada por outras passagens. Vamos citar poucas. Vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Falando sobre Jesus nesse momento. Aquele que não conheceu o pecado, portanto Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele Jesus Cristo, fôssemos feitos a justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Jesus Cristo foi sempre justo? Foi, mas o que muita gente não ousa dizer, ele foi o justo e justificador da raça humana. O justo que nos justificou perante Deus Pai. Porque ele levou sobre si os nossos pecados. As dores que nós precisaríamos servir um, por sermos todos pecadores, ele sofreu essas dores por nós, por entrega voluntária vicária, por amor gracioso, por amor ágape. E a anulação desses pecados também se faz e se faz ainda por graça misericordiosa de Deus em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é justo e justificador, como também confirma o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo Jesus, ser justo e o justificador de todo aquele que tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a interpretação está corretíssima e vinculada ao contexto bíblico, ao contexto do grande apóstolo Paulo aqui, principalmente. Então, essa frase significa: meu Deus, por que me abandonaste? É porque nesse momento Jesus carregava os nossos pecados. Essa é a remissão dos nossos pecados. Essa é a base da fé cristã. Adulterar qualquer momento desse, adulterar qualquer momento sublime desse, é um pecado muito grave. É um pecado que impede a pessoa, não importa se culta, não importa se erudita, de entender o que seja morte vicária, morte substitutiva e salvação por graça misericordiosa. Morte voluntária, como Jesus explica muito bem no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, quando ele diz que ninguém toma a sua vida,
ele espontaneamente a dá e volta a tomá-la. Morte e ressurreição. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versículos 52 a 54, ele diz a mesma coisa, mostrando que se ele quisesse escapar desse momento, ele teria escapado, porque tinha mais de 12 legiões de anjos para livrá-lo, para protegê-lo, mas ele deixou que acontecesse por amor de nós. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele conversando com os seus discípulos, com Pedro, ele repreende a Pedro, versículos 21 a 23, porque Pedro não entende a dimensão da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro tinha por Jesus um amor fraternal, mas não tinha o entendimento da necessidade da sua morte sacrificial. Então, por que me abandonaste, meu Pai? É porque neste momento, ele, Jesus, o justo, estava sendo também o justificador de toda a raça humana. Isso é a base do cristianismo. Isso é a base da salvação do homem. E os méritos e as obras são recomendações universais de Deus para todos os povos, raças, tribos e nações. Mas então, o que foi ensinado no Sermão do Monte não tem valor? Tem muito valor. No Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus chamou à tona aqueles ensinamentos e aqueles conhecimentos morais e espirituais, de tolerância, mansidão, misericórdia, perdão, etc., que já era de conhecimento dos antigos. E Jesus, além de desejar que nós fôssemos salvos, que nós nos aprimorássemos nessas obras, nesses méritos morais, nesses méritos espirituais, que não salvam ninguém. O que salva é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é a morte voluntária de Jesus na cruz do Calvário. A cruz que seria a cruz de nossa maldição, mas ele, Jesus, transformou em cruz de nossa redenção. Não existe um segundo cristianismo ou uma terceira versão para isso. Os dados que eu disse a você, não se deixe enganar. Porque a cada ano que passa, as heresias, as apostasias, tentam chegar bem perto da verdade, mas não conseguem nunca. É preciso ter o espírito treinado, o ouvido e os olhos treinados para identificar certas nuances entre o santo e o profano, entre o verdadeiro e o falacioso. Essa frase dita por Jesus foi o momento em que eu e você, que somos cristãos, fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E com base nisso, nós tivemos a oportunidade de andarmos em novidade de vida, sermos reconciliados com Deus pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, pelo lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Essa frase dita por Jesus é um dos momentos mais sublimes de todo o cristianismo. Que Deus abençoe você, que você, no caso, compreenda isso, preserve essa verdade com você e não se deixe ludibriar por nenhuma heresia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.